Olá, bom dia. Hoje é 21/1/2025. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que Deus lhe dê saúde. Em nome de Jesus Cristo. Então, aqui é o Antigo Testamento, parte de 1907. 1909, na verdade. Então, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 20, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então ele amou o mundo de uma tal maneira, um amor incondicional. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho. Unigênito significa único. Então Deus só teve um Filho, Jesus Cristo. Nós, os seres humanos, se tornamos filhos de Deus por adoção. Através de aceitar Jesus, de se batizar, de crer na palavra, você passa a ser um filho de Deus. No mundo espiritual, no mundo físico, você é filho do seu pai e da sua mãe. Mas no mundo espiritual, você torna a ser um filho de Deus quando você crê, quando você aceita Jesus, quando você se batiza. Mas se você estiver desobedecendo, você não está sendo filho de Deus no mundo espiritual obediente. Então, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a pessoa tem que crer. Se a pessoa não aceita Jesus, eu vou ser lúcido. Lúcido. Lúcido significa claro, sincero. Sóbrio significa sem nenhum efeito de bebida alcoólica ou droga, ou comprimidos, como eu estou sóbrio, sem nenhum efeito de bebidas alcoólicas. Se você não crê, se você não aceita Jesus, não se batizar, se você não obedecer os ensinamentos, os mandamentos de Jesus Cristo, você não será salvo. Mesmo você tendo aquela convicção, aquela certeza que você tem fé, eu tenho fé, eu vou ser salvo, eu creio, vou ser salvo, mas se você estiver desobedecendo, você não conseguirá entrar no reino do céu. Porque a desobediência, ela anula a fé e a crença em Deus. Porque a pessoa que crê, se ela viver na prática da desobediência, essa prática da desobediência anula. Então, Antigo Testamento, então Deus ele ama todo mundo, sabe quem? Todo mundo. Todo mundo mesmo. Toda pessoa, sem exceção de pessoa, para a salvação. Então é isso que Jesus ensinou. Então 1 Reis 13, versículo 30. Versículo 31. E sucedeu que, depois de haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Então o homem ali, o profeta velho, né, tinha ensinado o cara a errar, a falhar, desobedecer. Depois ele disse: morrendo eu, sepulta-me no sepulcro que está o homem de Deus, e põe os meus ossos junto com ele. Queira ou não queira, meu amigo, esse homem aqui, esse profeta velho, sabia, ele sabia que tinha ensinado o profeta velho a errar, a desobedecer a Deus, a ser rebelde. Ele sabia. Quando você está errado, você sabe. Quando o ser humano está errado, a gente sabe que está errado. Quando você sabe que está errado, quando você está errado, você sabe. Quando você sabe que você está fazendo uma coisa errada, mandando fazer, incentivando a fazer, influenciando a fazer, você sabe também. A questão é a pessoa não ter como seriedade a palavra, a vontade de Deus. A pessoa não tem como uma coisa séria, com uma seriedade. A pessoa não tem como uma coisa séria, como uma coisa importante. A obediência, os ensinamentos, os mandamentos, o seu próximo como uma coisa importante. A pessoa não tem. No versículo 30, infelizmente, esse homem aqui, o profeta velho, sabia que estava errado. Todo mundo, quando está errado, a pessoa sabe. Porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria.
Então o profeta disse isso, porque ele sabia que tinha ensinado o homem de Deus a pecar, a falhar, a desobedecer, e o homem de Deus tinha morrido. Ele sabia que ia acontecer aquilo realmente, com todas aquelas pessoas, quando o homem de Deus tinha profetizado. Então não ensine as pessoas a desobedecer a Deus, não ensine as pessoas o caminho do inferno, da condenação.